Se tivesse um mecanismo, uma ferramenta que você pudesse usar para garantir que você pudesse ter mais lucratividade nos seus projetos de consultoria, você não ia deixar de usar, não é? Tudo bem? Eu sou a Ana da Excel e hoje minha missão aqui é te dar, assim, essa ferramenta, falar sobre uma maneira que você tem de, vamos dizer assim, blindar os seus projetos de consultoria. Isso porque essa é a nossa missão, te ajudar a sair do zero a uma carreira rentável como consultor empresarial. Então vem comigo, porque no final do vídeo eu vou dar um passo a passo bem prático para você aplicar isso já nos seus projetos. É bem mão na massa que eu vou te explicar hoje, tá? Na verdade, o que eu estou trazendo aqui hoje é uma coisa que a gente já exercita, já usa em projetos que a gente já atua há bastante tempo, né? Mas que é como se fosse assim, um detalhe que a gente já é acostumado a fazer, mas que quem está começando muitas vezes passa batido. E isso pode ser quase que assim, um fator decisivo para você, de repente, não conseguir gerir bem os seus projetos. Não sei se você já ouviu aquela expressão, né? Eu vendi um Fusquinha e entreguei uma Mercedes. Pois é, isso acontece muito, né? É muito comum, não sei se já aconteceu, se você já vendeu algum projeto, que você sentiu isso, que você vendeu uma coisa e no final entregou muito mais do que você planejou, né? Quando você fez sua proposta de serviço. Mas é muito mais comum do que a gente pensa, né? Acho que a maioria dos consultores e prestadores de serviços já passaram por isso. Para explicar melhor, vamos voltar, vamos pensar em como que a gente vende serviços. Porque quando a gente vende produtos, é mais fácil visualizar. Porque quando a gente vende produto, a gente tem o custo do produto, mais os outros custos, né, que envolve produção, quando é produção, ou os custos, vamos dizer, agregados, custos diretos e indiretos, margem de lucro. Mas quando nós estamos falando de serviços, o custo principal, normalmente, é claro, é o custo da mão de obra de quem executa. Que no nosso caso a gente costuma convencionar chamar de horas, que é a hora que a gente gasta, o tempo que a gente gasta para realizar aquele serviço que a gente está vendendo. Então, quando nós fazemos as nossas propostas, ou quando a gente planeja os nossos trabalhos, normalmente nós sentamos e estimamos pela nossa experiência, pelo tipo do serviço, quantas horas nós acreditamos que aquele serviço vai demandar. É claro que a quantidade de horas, assim, o preço, o valor que eu vou estimar na minha proposta, depende da complexidade. Quando é uma empresa de consultoria, ela tem equipes, e essas equipes têm pessoas com níveis de experiência diferentes. Então, o que acontece? Cada um, vamos dizer, teria uma remuneração diferente, e aí a pessoa com menos experiência executa trabalhos menos complexos, pessoas com mais experiência, como elas são pessoas, vamos dizer assim, que têm uma hora mais cara, elas se dedicam mais a coisas mais complexas, para o trabalho não ficar inviável. Então, em empresas de grande porte, normalmente quando a gente orça horas, a gente pega assim, um volume de trabalho que demanda menos complexidade, um assistente com menos experiência, com a supervisão de alguém com mais experiência. Então, aí existe toda uma complexidade, né, na hora de montar uma proposta. Mas, quando a gente é empresa pequena, ou quando nós mesmos que executamos o trabalho todo, a gente acaba que a gente não pode colocar. Por exemplo, se eu tenho muito tempo de experiência, como é o nosso caso aqui, eu não posso colocar minhas horas, todas as horas do trabalho, eu penso na complexidade do trabalho. Eu vou ter que executar, às vezes, o trabalho do assistente também. Mas eu não posso cobrar, eu sou um gerente fazendo trabalho de assistente. Então, existe um bom senso. Se eu vou fazer um trabalho de menor complexidade, eu faço uma média. Então, eu estou falando isso porque, então, quando a gente faz um orçamento, não é o preço que o cliente paga, é uma média de horas por um preço médio de horas. Então, eu vejo lá, foram tantas horas orçadas por um preço médio de hora e eu passei isso para o cliente. Em alguns casos, eu posso até explicar para o cliente que eu estimei tantas horas, mas na maioria das vezes, o cliente não está nem aí para as horas, porque ele não quer pagar por hora. Ele quer pagar um pacote, então ele quer fechar um escopo, ele quer determinar o que ele quer receber, os recebíveis, e a gente fecha esse escopo com ele, alinha o que vai entregar no prazo e tudo mais, né? Que isso é até a gente tem até vídeos falando sobre proposta, onde isso está bem explicado, então depois você dá uma pesquisada aí que você vai encontrar, se você tem dúvida quanto a isso. É bem legal, mas assim, o foco é o quê? Que nesse caso, você estimou horas, você estimou um tempo que você imaginou que ia gastar. Então, quando você começa o seu trabalho,
Você tem que ter isso em mente. Você não pode esquecer que você imaginou que você ia gastar 40 horas nesse trabalho. Você tem que ter isso em mente, porque foi o que você disse que você ia entregar para o cliente. Então tá, a gente pensou como eu vendi o trabalho. Então foi isso que eu vendi, não é verdade? Porque a consultoria, ela parece que é uma coisa meio etérea. As pessoas falam assim, eu comprei uma assessoria, mas aquela assessoria, para nós, quando vendemos, foi uma estimativa de horas. Pode até acontecer, vamos supor, que às vezes por uma experiência minha, eu posso ter orçado mal essas horas, mas eu vendi uma estimativa. Eu preciso controlar isso, não é mesmo? Eu preciso saber se eu estou usando essas horas ou não. E acredita em mim que controlar a hora não é fácil. Então, aí que eu quero chegar. Se a gente quer ter lucratividade nos nossos trabalhos, esse talvez seja um dos pontos que a gente tem que controlar melhor. Então tá, nós avaliamos então que eu vendi um trabalho e estimei horas. Como que eu posso então saber se eu estou cumprindo ou não essas horas que eu determinei? A única maneira que eu tenho de fazer isso é eu acompanhar quantas horas eu estou gastando, não é? É como se fosse um orçamento financeiro. Quando a gente faz um orçamento familiar, a gente diz, eu determinei que eu vou gastar, sei lá, R$ 500 por mês, ou o que seja, né? Um supermercado. Como é que eu vou saber se eu estou usando os R$ 500? Eu vou ter que anotar tudo que eu gastei para ver se está sendo suficiente ou não. Se eu estou estourando aquilo ali, eu tenho que avaliar. Tá, eu estou estourando porque eu estou sendo descuidado ou porque eu sei mal? Tudo isso me leva a refletir se eu vou reajustar o orçamento ou se isso foi um prejuízo que eu tomei e eu vou ter que compensar depois. Então, isso são outros fatores que nós vamos falar mais para frente. O fato é que só tem um jeito de eu saber, é controlando. Se eu vendo horas por um cliente e eu faço uma proposta para cada projeto, então o correto é eu controlar então as horas por cliente e por projeto. Porque eu quero saber se aquele projeto que eu vendi, eu estou conseguindo ou não executar ele dentro do plano que eu tinha inicial, não é? Se você me perguntasse, mas quando então começa a controlar as horas? Você começa a controlar as horas a partir do momento que você vendeu o trabalho. O trabalho foi vendido, você já devia ter uma planilha em algum lugar ou um controle e começar a controlar tudo que você dedicar a esse projeto, você tem que anotar. Eu diria até mesmo que o controle de horas seria o melhor amigo do consultor. Né? Eu recordo no começo, né, da nossa carreira, quando nós trabalhamos numa empresa já de grande porte, uma empresa bem estruturada. A gente chegava, a primeira coisa que a gente ganhava era uma agendinha na época. E essa agendinha era pequenininha, e eles davam pra gente, mas não era assim por nada não, é porque essa agendinha ali, a gente tinha que anotar tudo, todas as nossas horas. Mas não era assim, no mínimo detalhe, a gente anotava as horas em cada cliente que a gente ia e o número do projeto, que os clientes às vezes tinham vários projetos. A gente tinha que anotar onde a gente trabalhou, quantas horas a gente trabalhou naquele cliente, se tinha mais de um projeto, em que projeto a gente trabalhou. Ao fim de cada período, que era 15 dias ou era um mês, a gente pegava, fazia um relatório, né? E naquele relatório a gente elencava lá quantas horas naquela quinzena eu trabalhei, em cada cliente passava para eles. Por quê? Eles precisavam saber a alocação de todos aqueles funcionários, porque eles tinham muitos funcionários, em cada projeto, para saber se estava sendo rentável. Né? Então, você imagina só, a gente que é pequenininha, é bem mais fácil. Empresas de grande porte precisa ter um controle muito bom, até mesmo para poder gerir os funcionários, ociosidade deles, se estão ociosos, porque você ter um funcionário ocioso é um prejuízo, às vezes, para uma empresa grande, né? Então, o controle de horas é o melhor amigo, você tem que encarar isso como o seu melhor amigo. Você já tem que pensar assim, nossa, isso aqui vai ser fundamental para mim, porque se você não vê dessa forma, você vai ter mais dificuldade de fazer. No início, pode parecer até uma coisa um pouco chata, mas depois que você se acostuma, você vai ver como isso vai te ajudar. E por que eu estou dizendo que ele vai ser seu melhor amigo? Porque com ele você vai conseguir, com o passar do tempo, monitorar até mesmo a sua habilidade de fazer propostas. Porque quando você for fazer as suas propostas, você, vamos dizer, depois quando você executa o trabalho, você vai avaliar se você estimou certo. Porque a tendência da gente como consultor é a gente começar a atuar em nichos e atuar em segmentos. Naturalmente, a gente vai pegando algumas áreas e vai trabalhando, às vezes fazendo trabalhos recorrentes naquelas áreas. Então, quando você faz um trabalho e você, vamos dizer, que na execução vê que você estourou as horas, você
talvez não consegue até cobrar aquilo do cliente, mas você pode avaliar se você orçou mal. E no próximo você não precisa passar por isso de novo, né? Então, se você tem as horas apontadas, você consegue ver, eu estourei as horas nesse ponto aqui. Eu estourei as horas nessa fase aqui do trabalho. E você consegue avaliar se aquilo foi um fato isolado ou se aquilo foi um problema de orçamento. Às vezes, dependendo do que acontecer, se você está fazendo isso tempestivo, né, no momento do trabalho, você consegue até avaliar se vale renegociar com o cliente, né? Isso tudo você só vai ser capaz de fazer se você estiver monitorando. Por isso que ele é seu melhor amigo, entende? Se você não estiver monitorando isso na hora, depois que passou, vai ser muito mais difícil para você relembrar. Você não vai conseguir. É igual ao controle financeiro mesmo, né? Quando você não faz ele no dia a dia, depois passou muito tempo, você não consegue mais recordar, né? Onde foi que você fez aquele gasto, as coisas não vão, sua memória não vai mais, assim, você não consegue recordar. E se você não pensa, mantém isso em mente, você vende as suas horas. Então é muito importante você saber como você está usando, né? É importante você saber como que você está alocando as suas horas e se você está sendo eficiente no uso das suas horas também. Então, os principais benefícios de fazer um controle de horas, né, você controlar isso mais de perto, é você poder avaliar, primeiro, a sua lucratividade nos seus projetos. Você consegue saber de fato se você está sendo lucrativo ou não, né? E acredita em mim que é muito comum estourar horas. Então, é bacana porque você consegue avaliar se realmente, às vezes você pensa, estou ganhando com esse projeto, às vezes não está. Então, isso tudo te traz assim, muito para o pé no chão, né, da sua gestão. Você também consegue avaliar, né, se as suas propostas estão sendo bem elaboradas. Isso é muito importante para você não cometer os mesmos erros. E quando você tiver equipe de trabalho, isso te ajuda a gerir as suas equipes. Porque quando você tem poucos clientes, você é sozinho, já vai ser, vamos dizer assim, um processo de educação para começar a fazer isso. Mas quando você tiver uma equipe de trabalho maior e mais de um cliente funcionando ao mesmo tempo, mais de um projeto, você vai ver que isso vai ser muito mais difícil. Então é melhor você acostumar a fazer isso agora, que depois já vai ser bem mais fácil para fazer a gestão. Tá, mas você pode me perguntar, se eu não quiser fazer esse controle, qual é o risco? O que de pior pode me acontecer? O que de pior pode te acontecer, se você não controlar como você usa o seu tempo, é você pensar que você está ganhando muito dinheiro e no final do mês não sobrar dinheiro. O fato é esse, porque você pode vender horas, você vende um trabalho de 40 horas. Vamos dizer que você não esteja sendo muito eficiente. Você, às vezes, na hora que trabalha, pensa que está trabalhando, você não está apontando suas horas direito. Às vezes, ou você pensa que você está dentro do projeto, mas você já estourou as horas do projeto e continua trabalhando no projeto, agregando coisas que você não planejou. Aí, de repente, o tempo passou e você trabalhou 2 semanas num projeto de 40 horas. E, de repente, teve um monte de hora improdutiva sua que você podia ter vendido, prospectado. E você não percebe isso, essas horas improdutivas também, que são horas que você podia estar trabalhando. Então, o controle de horas nesse sentido até te ajuda a ver a sua ineficiência, ajuda a acordar para essas coisas. A gente tem uma tendência de não querer ver algumas coisas, mas quando a gente vê, isso ajuda muito a gente, né? A acordar, encarar e perceber os nossos pontos cegos. E aí a gente consegue melhorar, porque se a gente não vê onde que a gente está falhando, a gente não consegue melhorar. Então, é como se ele fosse o nosso melhor amigo. O fato é que para pessoas que trabalham com prestação de serviço, gestão de tempo é fundamental. Quando a gente estava falando lá do plano de trabalho, que a gente também tem conteúdo sobre esse assunto, o plano de trabalho é a alma, né? Vamos dizer assim, de um trabalho de consultoria. Porque você tem que gerenciar tudo que você vai fazer, o tempo que você vai levar, as atividades, né? É todo um processo, assim, um cronograma de trabalho. Um trabalho de consultoria bem feito, bem realizado, ele foi bem planejado, né? Mas, se você fez um excelente planejamento e depois não acompanhou a execução, você não tem nem como saber se aquele planejamento foi efetivo ou não. Então, olha que coisa, né? Imagine que você seja excelente nessa fase do planejamento e faça um planejamento maravilhoso. E depois, na hora da execução, você deixa o barco correr, solto. Quando você for analisar a gestão, vamos dizer que seria o fechamento do trabalho, para ver se o trabalho foi eficiente, se você teve lucro ou prejuízo, com base em que você vai analisar? Como é que você vai saber?
se você realmente executou o trabalho com eficiência, se você vendeu hora e não sabe quantas horas você gastou. Então, é um ponto assim crucial, né? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente para te levar a pensar, porque a minha missão hoje aqui é te levar a entender que todas as empresas de consultoria, assim, de grande porte, elas não deixam isso de lado. As empresas que ganham dinheiro com consultoria ficam de olho nisso. E se você quer ter futuro, já pega assim, mesmo que você seja pequeno, esteja começando, foca nisso. Coloca isso como objetivo. Fica comigo agora então que eu vou te explicar como é que faz para não ter desculpa para dizer, mas eu não sei como é que faz, porque você já vai sair daqui hoje sabendo, tá? Um controle de horas básico é muito, muito, muito simples. E é tão simples que às vezes a gente coloca barreiras, às vezes, para fazer, mas não tem dificuldade nenhuma. É como se fosse um controle de ponto. Mas o nível de complexidade dele depende muito. O importante é que ele seja viável para você. Não adianta você querer fazer uma coisa muito complexa para depois você não dar conta de levar adiante. Como tudo na vida, é importante que você comece simples, de uma maneira que seja viável. Às vezes você vai dizer assim, eu quero fazer uma planilha no Excel muito detalhada, mas eu detesto Excel, eu não tenho planilha no meu computador. Eu tenho dificuldade de mexer com a planilha, então você tem que pensar que se você acha mais fácil anotar no papel, pega uma agendinha que seja pequena e anota ali. No fim do mês você soma, porque se for o jeito que é mais fácil para você, esse que vai funcionar. O importante é que você use, né? Aí tem gente que diz, mas eu gosto de um aplicativo. Usa o aplicativo. O importante, o que tem que ter? O que tem que conter nele? O dia que você trabalhou. E de preferência, claro, você vai pegar o nome do cliente para quem você trabalhou, a quantidade de horas que você trabalhou e o projeto que você estava envolvido. Agora, você pode, se você quiser, tem gente que faz uma planilha no Excel, tipo um ponto. Aí coloca lá a hora que começou a trabalhar no projeto A. Comecei às 8 da manhã até às 10. Às 10 parei. Às 10 eu comecei a trabalhar no projeto B. Até meio-dia, parei. Ou põe no Google lá, vai lá na agenda do Google e marca. Tem pessoas que acham mais fácil, né? Abre lá um evento na agenda do Google, no horário que trabalhou. Em vez de fazer a previsão do evento, faz a execução. Né? Se você tem facilidade com isso, ou na agenda do próprio Mac, coloca lá, bloqueia aquele horário enquanto você estiver trabalhando, coloca lá. Depois você consegue fazer filtro se você quiser. A única coisa ruim de usar a agenda é somar, né? O bom de umas planilhas ou de alguns aplicativos é fazer a soma para você no final do mês. Porque alguns cartões, a planilha, às vezes, se você for colocando, somando, depois é mais fácil para você somar por projeto. Né? Na planilha você poderia ter uma pastinha por projeto e por cliente, e você podia colocar lá os dias que você trabalhou. É até bom para você relembrar, né? E aí você vai conseguir recorrer depois lá e saber, esse dia eu estava nesse projeto, né? É até mais comum que você, a maior parte das vezes, trabalhe mais tempo em cada projeto. Você não fique pulando uma hora em um, outra hora em outro. Não é tão comum, mas pode acontecer também. Então você vai apontar. E se você quiser ser mais ainda e mais longe, você pode também anotar suas horas improdutivas. Eu me lembro que numa das empresas que a gente trabalhava, tinha essas horas aí, que é as horas de escritório, que a gente anotava assim em geral, sabe? Era aquelas horas, vamos dizer, que não alocou em ninguém. Por quê? Porque isso é importante para você ter uma noção de horas de possível venda, né? Porque vamos supor, vamos dizer que você é um consultor e você tem 4 horas por dia que você não está alocado em projeto nenhum. Você pode criar um projeto de desenvolvimento de um produto. Você não precisa ficar ocioso. Então, de repente, você diz assim, mas eu não estou fazendo nada. Mas você não precisa ficar à toa. Você pode criar um projeto para você mesmo, um projeto pessoal. Eu quero criar um projeto de um website, eu vou trabalhar nisso, eu vou estudar sobre isso. E você cria, às vezes, um projeto para você. É uma forma de você se engajar. Então, se você monitorar essas horas, você vai saber, nossa, eu fiz esse projeto website aqui, da minha empresa, fiquei 8 horas trabalhando nisso esse mês. Isso é legal. Isso, às vezes, até te motivar. Né? Mas se você não quiser ir tão longe, for muito trabalhoso para você, você pode trabalhar horas ociosas e horas em projetos. Isso tudo, às vezes, pode parecer trabalhoso no começo, mas quando você cria a rotina, é muito compensador. E eu acho que todos nós que trabalhamos com consultoria, naturalmente a gente tem que gostar um pouco de controle, não é? Porque a gente está ali para ajudar as pessoas a melhorar a gestão. Se nós não formos bons com a gestão do nosso próprio serviço,
da nossa própria gestão, do nosso próprio negócio, é muito difícil também a gente ajudar as pessoas e convencê-las de que elas têm que ser melhores na gestão do negócio delas, não é? Então eu até assim quero te animar a descobrir como é legal, né, você ter esse tipo de indicador do seu próprio negócio, para você ser mais eficiente e lucrativo. Um ponto então que a gente estava falando é que um controle de horas básico tem que ter, então, quantidade de horas por cliente, por projeto, e você deve criar um hábito. Cria um hábito. Às vezes no final do dia você anota, ou antes de sair para almoçar você anota, mas não deixa isso cair no esquecimento. Então, você fez o controle, cria um período, ou é quinzenal, ou é mensal, quando você vai fazer um fechamento daquele mês. E naquele fechamento, você ou faz um resumo daquele mês, para ficar mais fácil, e aí você vai comparar com os seus projetos, para você avaliar. Porque também, senão a gente fica só anotando, anotando e não faz uma análise. Então, você anota e você depois faz uma análise e pensa, vê as lições que você pode aprender. Eu garanto a você que você vai sair do primeiro mês cheio de ideias e percebendo coisas que você pode melhorar. E você pode me perguntar, tem alguma ferramenta específica? Eu acredito que o problema não é a ferramenta. Ferramenta você pode usar desde uma agenda, como eu já falei, pode usar uma planilha Excel, existem até mesmo apps específicos para isso. Se você achar que isso se encaixa com o seu estilo de vida, com a sua forma de trabalho, alguns são pagos, tem alguns que têm algumas modalidades gratuitas, né? Então, assim, isso tudo vai depender do seu estilo, da sua condição, o que você pode gastar. Claro que tem alguns que são mais robustos. O importante, eu acho, é você não complicar nesse começo. Por quê? Porque você, de repente, se você está começando, você não quer custo, mas você tem que criar o hábito. Então, simplifica a sua vida. Não ponha coisas assim que vão dificultar para você começar. Comece. E à medida que você for começando, aí você depois vai avaliando se você, me adapto mais com uma coisa que vai no celular, e aí você vai melhorando. Começa já. Então, eu não sei se eu consigo ser claro o suficiente e te, assim, animar para começar logo, porque como eu já disse que a nossa missão é ajudar você a ter uma carreira lucrativa como consultor empresarial, isso é um negócio que você tem que ficar focado, não deixa de fazer, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fala comigo aqui se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa de repente que não ficou claro, que eu possa explicar melhor. Continua aqui com a gente que a gente vai continuar publicando coisa bem mão na massa, bem prática para você usar no seu dia a dia, né? Essa série Segredos da Consultoria é para isso mesmo, né? Nesse episódio a gente falou sobre esse segredo e a gente está sempre falando de coisas que vão ser úteis, né, no dia a dia, no seu dia a dia como consultor empresarial, para você já começar assim certo, já desde o início. Eu desejo para você uma excelente semana.